Bom dia, pessoal. Depois de nós termos visto os biomas mundiais, vamos agora ver os biomas brasileiros. Então vamos começar aí. O que é bioma? São grandes formações vegetais cujas características comuns, como fatores climáticos e latitude, determinam uma única comunidade biológica dentro de uma área geográfica definida. Diferente de ecossistema, que são os biomas mais as comunidades animais e dos outros reinos dos seres vivos. Então a gente vai dar uma olhadinha nos biomas, mas vamos citar um pouquinho também da questão dos animais. Aí o mapa, né? Então a gente tem o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Esses são 6 biomas que nós temos no Brasil. E aí eu coloquei os 6 aí de novo, né? Os Pampas, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Amazônia de forma de caricatura. Amazônia, vamos primeiro bioma nosso aí. Lembrando que a Amazônia não é Amazonas, né? Como está ali no segundo tópico ali, abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. É considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma Amazônia corresponde a quase metade do território nacional, conforme nós vimos no mapa. O clima, nós já sabemos, quente e úmido, clima equatorial, né? Uma estação só, o que faz com que a gente tenha uma vegetação exuberante, de grande porte. Por quê? Porque eu tenho muita água, eu tenho muito calor, então isso propicia. Agora, toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema local. Né? Então, é grande, mas é frágil. Porque o que sustenta a floresta é o seu própria árvore jogando as folhas, os galhos, formando aquela camada de humus, que todo dia chove e a árvore alimenta daquilo. A partir do momento que o homem vai e tira essa árvore, o solo é extremamente fraco. Né? Essa floresta simplesmente vai sumir. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ela é grande, mas ela é muito frágil. Os animais que vivem ali são os anfíbios, os répteis, porque a floresta é fechada, intrincada, os mamíferos, como os macacos, e também os mamíferos peixe, né? Como o boto, e os outros peixes, como o pirarucu, né? O tambaqui. E aí eu coloquei aí uma foto da floresta, vocês veem que a gente não consegue avistar o solo, né? E os animais que vivem aí, de forma caricaturada também. Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Então, em termos de área, o Cerrado, lembrando que o Cerrado é um tipo de savana. Ele está no Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área em outros 6 estados. O clima nós já sabemos, é o tropical típico, né? Verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Então a vegetação é caracterizada por troncos retorcidos. Por quê? Porque tem 2 estações. A estação chuvosa ele cresce na vertical e a outra ele fica crescendo quase que na horizontal. Tem gramíneas no solo e muitos arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas, conforme a foto aí, ó. Né? Essa questão das gramíneas no solo é importante. Está vendo como é que a vegetação é tortuosa, os galhos são retorcidos, né? E aí os animais que vivem lá, o veado, o tucano, né? O lobo-guará, a anta, o tamanduá, o tigre, ok? Essa é a vegetação do cerrado. A caatinga. Caatinga significa na linguagem indígena mata branca. Né? Ocupa a região lá do Nordeste, abrangendo os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. A presença desse tipo de bioma em pequenas partes do estado também do Maranhão e lá no extremo norte de Minas. O clima é tropical semiárido, nós já estudamos, e há uma semelhança com o Cerrado, mas aí é mais seco. Então aí a gente vai ter vegetação arbustiva de pequeno porte, os galhos também são retorcidos, porque tem uma grande estação seca, as raízes são profundas, porque vai em busca do lençol freático,
E as folhas, na época da seca, ela fica toda pelada. Então é uma floresta decídua, não é uma floresta não. É uma mata decídua, porque perde as folhas. E perde por quê? Para evitar a transpiração. E ela se reveste de uma camada ceruginosa também para evitar a perda de água. E uma grande característica da caatinga é a presença dos cactos, tá? Da vegetação xerófita. Então tá aí, ó. A gente vai encontrar o tatu, a preá, a cutia, o gambá, a ararinha azul também aí da caatinga, o veado catingueiro, o próprio nome está falando da caatinga, né? O sagui, a onça parda e a asa branca, né? Que é título de uma música do nordestino nosso lá. E aí está a caatinga, a presença de cactáceas, não tem gramíneas no solo, uma mata mais fechada ainda do que o cerrado. Mata Atlântica é a nossa aqui, de Guarapari. Né? Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea do norte ao sul do país. Ela engloba a totalidade de 3 estados brasileiros, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, grande parte do Paraná e pequenas porções de 11 estados. Já está praticamente toda devastada. Né? Aqui a gente tem ali em Buenos Aires algumas reservas, mas também está sendo dizimada. O clima predominante é o tropical úmido, que é o nosso, com altas temperaturas e alto índice pluviométrico. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. A Mata Atlântica, ela aparece com a floresta amazônica? Aparece, mas sempre com um termo menos antes, né? Menos fechada, menos intrincada, tá? Mas de grande porte sim. E aí está a Mata Atlântica, sempre junto ao litoral, né? E aí os animais que a gente tem, o mico-leão dourado, a jaguatirica, o louro, os macacos, o tamanduá e o Pantanal, né, que é uma vegetação complexa, porque no Pantanal eu encontro um pouquinho de tudo. Eu encontro um pouquinho de floresta, eu encontro um pouquinho de cerrado. Né? O bioma Pantanal, considerado de menor extensão territorial do país, abrange 2 estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante é o tropical continental, com altas temperaturas e chuvas de verão, chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal é marcada pelas gramíneas, olha bem, gramíneas, né, campos, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Ela tem um pouquinho de tudo. O nome desse bioma remete às regiões alagatiças presente, ou seja, os pântanos. Mas o que faz com que o Pantanal seja assim, pessoal, porque antes esse relevo era todo plano, aí surgiu a Cordilheira dos Andes e essa região do Pantanal ela ficou presa entre o Planalto brasileiro e os Andes. E ela é cheia de lagoas. Né? Então, nas regiões mais próximas da lagoa, vocês estão vendo que tem árvores, né? Tem tipo uma floresta aí. Depois você vai encontrar um pouco de cerrado, um pouco de campo, você encontra tudo. Por isso ela é chamada de vegetação complexa. E aí a gente tem os animais, né? O tuiuiu, que é o grande exemplo aí do Pantanal, mas a gente vai encontrar aqui a onça parda, aí de novo, né, o papagaio, o gavião, tá? A anta. Agora o pampa. O pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. Por quê? Porque o pampa está só no território brasileiro. A Amazônia ela está em outros países, o Pantanal também está em outros países, né? Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical com as 4 estações do ano. Esse bem definido aí e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagem, onde se desenvolve grandes rebanhos. Então está mostrando aqui, ó, esse relevo aqui de coxilhas, né? O gado pastando aqui, então a vegetação bem campestre, onde a gente encontra as aves, os veados, muitos gatos, vários tipos de gato, raposa, né? E o gado de modo geral. Bom, pessoal, qual a diferença de bioma para domínio morfoclimático? Enquanto o bioma leva em consideração os fatores bióticos, populações biológicas que habitam um determinado local, o conceito de domínio morfoclimático leva em consideração os aspectos físicos do relevo, sobretudo a interação entre o clima e forma de um determinado local. Então, morfo, né? A forma aí, ó,
de um determinado local. Então, nós temos os seguintes domínios morfoclimáticos no Brasil: o domínio amazônico, o domínio do cerrado, os mares de morro, caatinga, araucária, pradarias e as faixas de transição, como a gente tem aí no caso a Mata dos Cocais, né, o Pantanal. Então, eu vou pedir para vocês um trabalho sobre os domínios morfoclimáticos. Então, como tarefa, estou deixando aqui a leitura das páginas 58 a 63, né, onde vocês vão me apresentar um resumo em PowerPoint e fazer os exercícios das páginas 42 a 44 e 64 a 65, ok? Muito obrigado.